Professor? Eu acho que o Pronto. senhor está mutado. Tá bom, agora sim. Então, deixa eu só repetir. Então, voltando aqui ao nosso endereço. Então, nós tentamos escrever o endereço 0000, é uma controladora, né? Endereço de uma controladora, e esse endereço acaba gerando essa combinação binária. Ó. Para quem não se lembra de hexa para binário, a cada símbolo em hexa, cada um símbolo são 4 no binário. Ó. Ok? Então, se você jogar esse valor lá no barramento, aqui nós vamos ter em A9 até A12, A9 até A12, tudo zero. Então, esse cara vai abaixo. Ou seja, 0, 0, 0, 0, esse elemento vai abaixo. Ou seja, essa combinação binária, deixa eu até diminuir um pouquinho o tamanho para facilitar. Colocar mais informações. Então, essa combinação binária que corresponde ao endereço 0000 em hexa, equivale ao I/O 0. Agora vamos, né? Nós vamos querer agora endereçar essa controladora aqui. Então, para essa controladora de I/O 0, vai ter 0000. Agora eu quero endereçar essa controladora aqui. Aqui, ó, perdão. I/O 1. Para endereçar a controladora de I/O 1, para esse cara ir abaixo, eu teria que ter, né, aqui nessas combinações aqui, 1000. 1000. Veja, 0000, lendo da direita para a esquerda. 0000, esse cara habilitou. Agora, eu quero habilitar este elemento, essa saída, que é a 1. Então, tem que colocar o número binário 1 aqui, ó. Número binário 1, 1000. Então, vamos fazer a engenharia reversa. Então, para esse elemento ir abaixo, tem que ter 1000 em A9, A10, A11 e A12. Então, olha só. Então, vai ter que ter em A12, 0, ó, em A11, 0, em A10, 0 e A9, 1. Ó, 1000. Esse elemento aqui vai ter que estar habilitado. Só que eu tenho que jogar aqui no mapa de endereços. Ó, 1000. Tá vendo? 1000. Os demais com 0. Então, se você jogar essa combinação binária lá no barramento, quem vai ser habilitado é o I/O 1, engenharia reversa. Vai ter que ser esse cara aqui. Mas que endereço é esse? Vamos lá. Vou pegar esses 4 bits. Então, tá 0. Mais esses 4 bits. 0. Ó, peguei esses 4 bits. Pois mais esses 4 bits, ok? Agora vamos pegar esse daqui, ó. Opa, acho que aqui eu cortei aqui, ó. Só um pouquinho. Ah, certo. Esses 4 bits, esse primeiro 0. Esses próximos 4 bits, 0. Ok? Então, peguei esses 4 primeiro, depois esses 4 segundo bits, agora esses 4 terceiros bits. Então, número 2, tá vendo? Número 2. E esses últimos 4 bits, 0. Ou seja, para eu selecionar
essa controladora, aqui vai ter que ter 1, 0, 0, foi o que o professor fez. 1, 0, 0, 0. Agora eu vou transformar esse número binário em um endereço. Deu 0, 200. Ó. O 0, depois o 0, depois o 2 e depois o 0. Então, 0, 200. Então, se você fizer um programa Alt 0, 200 AL, ele vai jogar no barramento de endereço essa combinação binária aqui, que é o 200 em hexa. E dessa combinação binária, esta é a combinação intermediária que vai chegar lá no decodificador, né, de endereços. Ó, 1, 0, 0. E se você pegar e ver o que é essa combinação binária, aqui, que está chegando lá, isso aqui corresponde ao número 1, ou IO 1. Então, quando aqui tiver 0, 0, 0, 0, lá o decodificador vai habilitar, né, essa saída aqui. Quando lá naquelas linhas tiver o 0, 0, 0, 1, vai habilitar essa saída aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos tentar ver com o próximo endereço. Então, já está habilitado. Agora, digamos, professor, eu quero habilitar essa controladora que estará ligada nesse pino aqui. Tá? Então, vou fazer a engenharia reversa. É 2. Então, aqui tem que aparecer o número binário 2. Então, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Ó. Ó, 0, 1, 0, 0. Então, é o número 2. Então, essa combinação binária, então, vai aparecer, então, 0, 1, 0, 0, só vai ter o número 1 no bit de peso aqui 2, ou seja, A10. O A10 que vai ter o número 1, ó, 0, 1, 0, 0. Então, vamos colocar só no 10 o nível lógico 1. Então, vamos ver que endereço, né, corresponde esse IO2, para você forçar esse pino IO2 abaixo. Já vimos pela engenharia reversa que aqui tem que ter o número binário 0, 1, 0, 0, ou seja, o A10 em nível lógico alto. Ok? Então, vamos fazer a engenharia. Vamos ver descobrir que endereço é esse. Então, os primeiros 4 bits mais à direita, 0. Os próximos 4, 0. Convertendo para hexa, tá? Então, 4, 4. Agora vamos ver os próximos 4. Opa, aqui tem um número 1, 2, 4. Os últimos 4, 0. Então, o endereço de I/O 2, para você acessar ele, a controladora que estiver lá conectado, é o 400. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Mais 2 exemplos aí, para vocês fixarem. Tá, professor. Então, se eu fizer um Alt 400, certo? Esse cara vai abaixo? Sim, esse cara vai abaixo. E se aqui tiver alguma controladora ligada fisicamente, no chip select, ela vai ser habilitada. Vamos lá. Esse aqui, professor, eu quero acessar a controladora que estiver ligada aqui. Tá, é o IO3, né? Então você vai ter que jogar o número binário 3 aqui.
1100. 1100. Peso 1, peso 2, ó. Número 3, 1100. Então, ou seja, a 9 e a 10 vão estar com 1. Então, vamos fazer isso aqui. O A9 e o A10, né, professor? Então... Muito bem, vamos ver qual o endereço que vai corresponder para que você deve gerar para que esse pino IO3, né, seja acessado. Ainda não sei qual o endereço é. Para que o IO3 vá abaixo. Então, vamos lá. 0. 0. Que não pode se confundir. 0, 0. Opa! Olha só. 6. E 0. 600. E... Muito bem. Então, se você fizer um Alt, a gente vai rodar um programinha para isso, tá, pessoal? Fizer um Alt 600, ele vai pegar e jogar o valor do... Ele vai congelar esse endereço 600 e ele vai decodificar jogando o IO3 abaixo. Próximo endereço. Pela lógica, a gente já sabe qual é o próximo endereço, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se bate. Professor, se eu selecionar o IO3, agora eu quero selecionar o IO4. O 4, tem que colocar o número binário, que tem que aparecer o número binário 4. 1, 2, 4. Então, ou seja, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Ou seja, só o A11 que vai estar em nível lógico alto. 0, 0, 1, 0. Eu acho que vocês até mataram aqui já o endereço, ó. Já está entregando aqui, ó. Mas vamos lá. Então, vai ser um endereço. É para o IO4. Que endereço é esse? Vamos lá. 0. 0. Opa, olha só. 8. Estou convertendo binário para X. E 0. Então, se você escrever no endereço 0800, isso que vai aparecer no barramento de endereço. Como é o endereço de I/O, o MIO vai abaixo, indo abaixo, o que vai acontecer? O decodificador, mediante os sinais, né, que vem lá, vai decodificar. E aí teremos um nível lógico baixo aqui. IO 4. 0, 0, 8, né? Muito bem. Pois bem, professor. Só deixa eu tirar uma última dúvida. Ok. Quais são os outros endereços que tem, né? Então, se a gente fosse preencher o resto do mapa, né?
Seria 0, 200, 400, 600, 800 e assim por diante, tá? E agora, professor, o que é esse outro pino aqui que está em aberto, tá? Tá, o senhor já ligou o A9, o A10, o A11, o A12, que a gente foi mapeando aqui, né? E o resto das IOs, né? Desses pinos aqui. No caso, é um pino só de entrada do 74, do 54. Bem, vamos lá. É o seguinte, pessoal. Então, nós vimos aqui que esses pinos aqui, ó, do A0 até o A12, nós acabamos utilizando, né, para formar termina aqui, ó, do A9 até o A12, nós usamos para formar, né, o endereço das controladoras, tá? Ok? Muito bem. E esses últimos elementos aqui? Para que serve, né? Vou tentar explicar para vocês aqui, ó. Então, de A0 até A12, né, a gente utilizou para formar os endereços, mas mais especificamente o A9, o A10, o A11 e o A12. Para que servem essas linhas aqui? Tá. Bem, essas linhas permitem que vocês possam expandir a quantidade de decodificadores. Exemplo, vou tentar explicar aqui. Tá? Professor, pelo que eu vi aqui, dessa técnica que o senhor apresentou, nós conseguimos gerar 16 endereços, só mexendo nessas linhas aqui de A9 até A12. Sim, geramos o 0, 200, 400, 600, 800 e assim por diante. Mas, professor, se eu quisesse colocar mais controladoras aqui, né, aqui tem 16. Se eu quisesse colocar mais uma, bem, a técnica seria a seguinte, pessoal. Se você quer ampliar o número de controladoras, você teria que colocar outro decodificador, ó, como o professor está fazendo aqui, só que ele não vai precisar fazer isso, tá? Não se preocupem. Nós teríamos que colocar mais um decodificador. Nós puxaríamos as mesmas linhas, ó. Nós colocaríamos mais essas mesmas linhas. Ligaríamos também o MIO aqui. Tá? Ligaríamos aqui o MIO. Aqui a gente alteraria o nome, né? Em vez de ser IO 0, a gente passaria aqui chamar de IO 16, né? Ó, que vai de IO 15, ó. O próximo seria IO 16. A próxima seria IO 17, ok? Nós teríamos mais IOs. Tá? Tá, mas professor, se vir um sinal aqui 0000, vai selecionar esse cara aqui, certo? Sim, concordo. Mas também ia selecionar esse cara aí, aqui também. Concordo? Porque eles estão ligados em paralelo. Concordo contigo. Ia selecionar esse iria abaixo e esse iria abaixo. Só que você teria que fazer um terceiro controle. Tá? Você teria que dizer o seguinte, ó, tá vendo essas linhas aqui de endereço? Aqui, o A9, o A10, o A11? Sim, o senhor explicou que é para selecionar um dos 16 endereços. Sim, mas daí você vai ter que fazer um outro controle, que é o seguinte, esse A9, o A10, o A11 e o A12 é para selecionar um dos 16 endereços deste decodificador
ou desse. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Você teria que puxar mais uma linha. Mais uma linha daquelas 16 para identificar que estes 4 bits identificam um dos 16 endereços desta ou dessa controladora. Ou seja, nós precisaríamos puxar mais um fio daqui, que quando tivesse 0, habilitasse essa controladora, e quando tivesse 1, habilitasse esta controladora. Só isso. Tá? Um fiozinho a mais. Lá do barramento de endereço. Tá, é um desses daqui? Sim. Um desses daqui. Você poderia chegar e dizer o seguinte, que se a 13 tiver em nível lógico 0, esse endereço aqui corresponde a um endereço dessa controladora. Caso esse A13 tivesse em 1, que a gente não usou ainda o A13, né? Só até o A12, tá vendo? Esse endereço aqui, formado lá pelo A12, A11, A10 e A9, corresponderia a um endereço desse decodificador, ou seja, o IO16. Então, olha como é que seria a lógica, mais ou menos, tá? Então, por exemplo, esse endereço aqui, se eu converter ele em hexa, daria 0. Então, puxei 4 aqui, puxei 4 aqui, puxei 4 aqui, 0, e atenção. Ó, puxei mais 4 aqui. Ó, 2000. Então, endereço 2000 em hexa, 2000 em hexa, selecionaria esta controladora, por causa desse 13. Então, na verdade, eu faria o quê? Eu puxaria aqui um sinal, olha só, lá do barramento, ó, a mesma coisa aqui, ó, do mesmo barramento, eu puxaria quem? Eu puxaria aqui o A13. Então, eu só colocaria aqui A13. Olha só. Olha que interessante. Então, olha o que vai acontecer. Quando você formar esse endereço aqui, tá? Que corresponde a tudo 0, ó, em hexa, ó, o A13 está em 0, ó. Então, o A13 estando em 0, esse cara aqui, né, ele habilitaria. Ah, mas vai estar habilitando esse aqui também, professor? Não, daí a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca uma negação aqui, ó. Ou seja, quando o A13, só um pouquinho aqui, se o A13 estiver em 0, aqui eu vou colocar uma negação. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui da minha lista. E puxo do A13 aqui, ó. Então, olha como é fácil. Então, você vai dar um alt para esse endereço. Quando você dá um alt para esse endereço, vocês aprenderam comigo, só que agora a gente está fazendo uso do A13, está valendo 0. 0 vai habilitar esse cara aqui, porque ele habilita em 0, certo? Ok? Esse DT454, para ele funcionar, esse cara tem que estar em 0 e esse em 0. Então, já chegou o 0 aqui. Então, esse elemento está habilitado. Ele vai decodificar. Porém, esse 0 no A13 chega aqui numa porta lógica não e vira 1. Ou seja, nesse momento, esse cara está decodificando e esse não está decodificando porque ele recebeu 1 nesse enable aqui.
Lembra que eu falei que só futuramente vocês iam entender porque tem duas entradas de enable? Um é para informar para ele que o endereço que está aqui, né, é um endereço de I/O, e o segundo é para selecionar o que a gente chama de a própria seleção do decodificador, oficialmente, né? E daí, olha o que vai acontecer se você tentar escrever, né, neste endereço aqui agora, onde o A13 está em nível lógico alto. Então, vai chegar um aqui e vai desabilitar esse cara. Esse 1 vira 0. Vai habilitar esse. Então, quando você escrever no endereço 2000, ó, o 2000 é um endereço em que o A13, ó, o 2, ó, o A13 vai ficar em nível lógico alto. Então, vai selecionar esse cara aqui. Ah, mas professor, se eu quisesse expandir não para 32 I/Os controladoras, eu quero expandir para mais, né? Eu quero 48 ou 64, né? Expandir a quantidade, né? Mais linhas de seleção vocês vão ter que utilizar. Enfim, para ter uma ideia, a gente não vai, como a gente não vai ultrapassar 16 controladoras, isso que eu apresentei não precisa para vocês. Tá, mas professor, e aquelas linhas lá? Aquelas últimas linhas lá, né? O A15, o A13 e o A12. A gente não precisa utilizar. Não precisa? Não precisa. Tá? Porque a gente só vai ter um único decodificador de endereços que vai me endereçar 16 controladoras. Tá, e o que o senhor faz com esse pino aqui? A terra. Simplesmente tu pegas e joga em ground. Opa! Tá, mas aí não vai estar sempre habilitando esse chip? Não. Esse chip só vai ser habilitado se tiver sinal, né, neste pino e nesse, nos dois, o nível lógico baixo. Ah, entendi. Então, que momento ele vai decodificar? Essa condição é sempre, né? Se aqui tiver 0 e aqui tiver 0. Mas veja bem, temos duas entradas de habilitação. Então, uma a gente fixa porque só vamos ter um único decodificador de endereço. E a outra? A outra vai dizer para ele, cara, decodifique porque o que está passando no barramento é um endereço de I/O, ou seja, vai estar em 0. Esse endereço congelado vai ser o endereço de I/O. Então, esse cara já vai estar em 0 te avisando. Ah, então deixa eu ver. 0 aqui e 0 aqui fixo. Opa, eu vou decodificar. Ok? Daí, o que que faz os livros? O que que os livros fazem, tá? Os livros montam a seguinte lógica, tá? Os livros colocam, não aterram aqui, e eles fazem o seguinte, ó. Eles botam uma porta lógica NOR. Então vamos lá procurar. Eles colocam uma porta lógica NOR com 3 entradas. Ó, escreva NOR lá na lista de componentes. NOR. Mas vamos tentar achar uma com 3 entradas. Acho que é o 7427. É, o 7427, me lembrei. 74, 27. Ó. Ó aqui que o, os livros fazem. Eles fazem um circuito. Na verdade, aqui eu poderia colocar uma porta. Ah, mas vamos fazer o que o livro pede. O livro, as referências bibliográficas, diz o seguinte: você coloca aqui, para habilitar o decodificador de endereços por completo, você coloca aqui uma porta lógica, NOR, e aí você puxa aquelas linhas que estão sobrando lá que eu falei, né? Que a gente não usou ainda.
Você puxa, ó. Puxa lá do barramento. E aí dá um nome para elas, né? Ó. Tem uma ordem, né? É o A13, né? 14 e o A15. Só isso. E aí ele pede para colocar um NOT, que aí você liga aqui. Então, o que vai fazer esse circuito aqui? Olha só, resumidamente. Quando no A13, A10 e A15, quando no A13, A10 e A15, A13, né? Opa, quando no A13, A14 e A15 tivermos zero, ó. Quando no A13, A14 e A15 tivermos zero, que são os pinos que a gente não estava utilizando, né? Ó, não estávamos utilizando. Que vamos ter uma porta lógica ou se nós colocarmos 0, 0, 0. 0 ou 0 ou 0 dá 0. Tá? Negado dá 1, negado novamente volta a 0. Vocês devem estar estranhando, né? Por que ele está colocando duas negações aqui? Então, repetindo, como é que funciona a porta lógica não ou? Quando aqui tiver 0, 0, 0, ela vai te dar 1. Ou seja, isso aqui é só para detectar, né? Vamos... Essa parte aqui do circuito, né? Isso aqui ele vai fazer o seguinte, basicamente, tá? Ele vai fazer o seguinte, quando na entrada vocês tiverem 0, 0, 0, esse circuito ele vai te dizer que é igual a 1. Isso aqui é um comparador se as entradas valem 0, ó. 0 ou 0 ou 0 dá 0, negado dá 1. Então, ele é um comparador se as três entradas forem iguais a 0. Se qualquer uma for diferente de 0, ó, já vai me dar 0 na saída, porque 0 ou 0 ou 1 dá 1, negado dá 0. Então, esse é um circuito. A porta lógica não ou pode ser usada como um comparador se for igual a 0. Só que por que ele negou aqui, professor? Por que ele, logo após, ele fez uma negação? Porque é o seguinte, ó, a porta de habilitação, ela é negada, ó. Ela tem uma bolinha aqui, ela é negada. Então, esse 0, esse 1, eu tenho que transformar em 0 novamente. Tá? Daí, quando aqui tiver 0, 0, 0, eu vou ter 0 aqui. Ou seja, o circuito estará habilitado somente se nessas três linhas aqui você colocar 0, 0, 0. Se você tentar colocar um valor diferente aqui do que 0, 0, 0 nessas três linhas aqui do barramento, não vai decodificar. Então, em teoria, olha só, usando essa técnica, em teoria eu poderia ter 16, ó, se você pegar, desculpa, se você pegar aqui, são 3 bits. Se você pegar 2 elevado à terceira, você tem aqui 8 combinações, que vão de 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Então, você poderia montar uma lógica de usar esses 3 bits para utilizar os 3 bits para poder selecionar 8 decodificadores e endereços de controladoras. Poderia, com essa lógica aqui, ter 8 desses daqui com 16 endereços cada um. Ou seja, você teria 8 vezes 16 controladoras que vocês poderiam endereçar. Nesse caso, ele só está dizendo o seguinte,
Rapaz, quando tu tiver que montar um endereço, tem que jogar 000 aqui. Se você não colocar 000 aqui, não vai habilitar essa controladora. Pode falar. Professor, mas se tiver 1, ele não vai habilitar também? Não, não vai. Ah, tá. Não vai deixar. Porque daí, se tu colocar 1, tu está dizendo que é uma oitava, é um oitavo controlador de endereço que você está usando. Então, você já tem 8 aqui. Você está dizendo que você já tem 8. E como a gente só tem 1, eles usaram essa lógica, porque com essa lógica de comparar endereços, ó, isso aqui está comparando se tem 000. Tu pode repetir várias vezes aqui, ó, para diferentes combinações. Ah, aqui é para 000, mas podia botar aqui uma negação para comparar outra combinação e assim por diante. Entendi. Vocês não precisam se preocupar com isso, mas um dia, quando vocês tiverem mais do que 16 controladoras, não vai acontecer em arquitetura 2, né? É aí que vocês vão ter que montar mais uma lógica aqui com portas lógicas, né? Com a porta lógica CDD427. Então, você replicaria esse cara aqui, né? Só para eu acabei esquecendo de falar para vocês, para copiar, colar, ó, tem que selecionar e é copy to clipboard. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Copy to clipboard e paste from. Então, você teria que clonar essa controladora, né? Puxar as mesmas linhas de A9 até A12, normal, só aqui que viria um sinal de outras portas lógicas, ó. E aqui também teria que mudar, né? Não pode ser o mesmo I/O, porque isso aqui daria um curto-circuito. É I/O 16, 17 e assim por diante, até I/O 31. Muito bem, então já está montado o circuito. Bem, agora o que eu vou fazer para vocês? Então, como vocês pegaram a ideia, agora nós vamos ter que pensar nas controladoras. Mas vamos fazer agora uma parte prática. Eu vou passar para vocês um esquema elétrico. Sistema de mensagem. Ok. Desse circuito já montado para vocês, tá? Completo. Com várias controladoras conectadas, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, é o circuito que vocês acabaram de montar com o professor. Só que agora eu já coloquei as controladoras. E eu vou explicar cada uma para vocês. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir também aquele arquivo. Esse RAR, né? Que eu mandei. Deixa eu descompactar. Ok. E ao descompactar, vai aparecer aqui. Básico, né? In, out. E aí você clica aqui em básico. Tá? E vai abrir uma coisa muito bonita para vocês aí. Aqui meu abriu separado, tá? Apareceu 2 blocos, tá? Daí é só se apareceu como está aqui na tela compartilhada, é que ele
abre tanto o projeto de hardware como o projeto de software, né? Então é só jogar um em cima do outro, ó. É o que eu estou tentando fazer aqui. Ah, não, ele abriu... Ué. Ah, tá. Por que não está sobrepondo? Deixa eu me lembrar como é que faz isso. Abriu separado ou junto de vocês aí? Que estranho. Deixa eu abrir de novo aqui. O meu abriu junto, professor. É, o meu separado. Eu abri, fechei tudo, tá? Vou fazer do zero aqui. Estranho. Sacanagem. Pô, mas eu... É só jogar um dentro do outro. Por que que hoje não está funcionando? Peraí. Me dá a impressão... Ah, tá. Tem que jogar o menor em cima do maior. Pronto. Então, vamos fazer um resumo, né, do que a gente viu até agora. Só que daí eu vou falar das controladoras, tá? Então, eu adicionei aqui para vocês, pelo que eu estou vendo aqui, olha só, uma, duas, três, quatro controladoras. Quatro controladoras. Então, vamos entender a lógica aqui. Então, aqui vocês já pegaram a base, né? Que aqui é o barramento de endereço. Eu já dei uma simplificada, ó. Eu tirei um dos flip-flops tipo D, que tinha a função de congelar as últimas linhas, né? A A19, a A18, a A17 e a A16. Daí eu eliminei porque eu falei para vocês que a memória RAM está dentro do processador. Quando eu cliquei aqui, eu mostrei que tem uma memória interna. Então, bastaria apenas eu congelar o endereço de uma controladora. Daí, só deixei os dois 74273, que ao receber o sinal do ALI, né, vai congelar o endereço. Chegando o endereço aqui congelado, o 74154 vai perguntar: será que eu decodifico? Espera aí, deixa eu ver. O MIO está embaixo. Opa, então se está embaixo, esse endereço é de IO. Perfeito. Mas espera aí, será que eu ainda tenho que decodificar? Eu tenho que consultar esse segundo pino. Será que ele vale zero? Vai valer zero, porque o A13, o A14 e o A15, vocês nunca vão mexer neles. Vocês sempre vão deixá-los em zero. Na hora que vocês forem construir aquele endereço lá que eu falei para vocês, aquele endereço de A0 até A15 que eu fiz no Notepad. Então, eles vão estar em zero. Zero, 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 né? Dá zero. Negado dá 1, novamente volta para zero. Tá? Por causa desse último não. Daí teve um aluno que perguntou o seguinte: professor, não poderia só colocar portas lógicas, só uma porta lógica ou, em vez de um não ou? Porque o senhor está negando aqui, ó, tem uma negação e o senhor nega de novo? Sim, eu falei que aqui ele produz, se for 0, 0, 0, ele vai te produzir um aqui, né? Que eu tenho que negar porque a lógica é contrária aqui. Eu poderia simplesmente botar um ou, porque 0 ou 0 ou 0 vai dar zero direto aqui. Mas deve ser... Por que eles fizeram dessa forma? Deve ter uma lógica que a gente chama de atraso de sinal. Aliás, aqui ele gera um delay no teu sinal, tá? Porque ele passa por uma negação e por outra negação. Em termos de elétrons, isso aqui dá um atraso. E esse atraso deve fazer diferença, porque esses circuitos são muito sensíveis, tá? Eles são ultra rápidos e o tempo ele tem que ser respeitado, tá?
Mas depois a gente faz um teste para ver se nós vamos ter um problema se ligarmos direto através de um ou aqui. Tá? Porque aqui tem duas negações. Porque a gente viu que a negação da negação de A é o próprio A, lá em álgebra de Boole, né? Mas tudo bem. Isso é para gerar um atraso. Já está fixo, não mexam mais. E aqui entra a parte de decodificação, que só vai ocorrer quando aqui tiver 000 e for o endereço de I/O. Vamos às controladoras, tá? Então vamos à primeira controladora. A primeira controladora criada, né, ela tem como objetivo, né, interagir com os LEDs. Então veja bem, pessoal. Isso são as controladoras. Controladoras são portas lógicas, tá? São circuitos integrados, constituídos de portas lógicas. Então, vamos pegar aqui um exemplo dos LEDs. Isso aqui são os periféricos. Isso aqui é um periférico, que deve ser controlado por alguém. Esse alguém é a controladora. Aqui está a que nós escolhemos. Já vou dar detalhes por que escolhemos esse elemento aqui como controladora. Muito bem. Então, o LED, se você jogar aqui alto, 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 nível lógico tudo alto aqui, eles vão acender, todos. Se você jogar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, vai ser apagada, acesa, apagada, acesa, apagada, acesa, apagada, acesa. Tá? É uma combinação binária. Então, quando o processador quer conversar, quer acionar os LEDs, o meu objetivo é fazer um software que eu consiga fazer esses LEDs acenderem e apagarem. Ok? A CPU, a unidade central de processamento, ela nunca conversa direto com os LEDs. Ela não vai interagir direto com os LEDs. Ela vai conversar com essa controladora. Muito bem. Essa controladora, ela precisa ter um endereço. Tá? Então, na medida que vocês vão adicionando controladoras no teu circuito, você vai ter que usar na sequência aqui. A primeira vai ser no I/O 0, a segunda vai ser no I/O 1, terceira no I/O 2 e assim por diante. Você vai colocar de forma sequencial. E os endereços, vocês já pegaram? 0, 200, 400, 600, 800 e assim por diante. Tá? Depois do 800, vem o A. 8, está somando 2 em 2. 8, 9A. Então, o próximo é 0A00, 0C00 e assim por diante. Em algum lugar aqui, no código-fonte, eu revelo os endereços para vocês. Ó. Já deixei pronto. Ó. Tá? Isso aqui eu vou revelar futuramente para vocês. O que é RQU, o que é esse rótulo chamado, esse label chamado I/O 0. Tá? Isso a gente vai explorar em breve. Muito bem. Tá, e professor, o que tem que fazer essa controladora? Bem, essa controladora, ela tem como objetivo escrever algo nos LEDs. Tá, entendi. Mas como é que ela funciona, a controladora? A controladora, ela vai receber uma informação daqui, certo? Vai receber uma combinação binária, e quando receber um sinal de clock, ela deve pegar essa combinação binária e jogar na saída e aqui ficar congelado. Eu preciso de uma controladora que receba um número binário e esse número binário seja congelado. Tá, professor? Não pode usar o 74273? Exatamente. O 74273 tem exatamente o que nós precisamos, tá? Escrever ou congelar um dado, né, que chegue até essa controladora e assim memorize. Tá, mas professor, de onde vai vir esse dado? Agora que entra
aquela parte lá que eu falei do congelamento de endereço. Então vamos lá, vamos descobrir como é que eu vou conseguir escrever uma combinação binária aqui. Primeiramente, associar à tua controladora um endereço de I/O. Perfeito. Qual o endereço de I/O que o senhor colocou para essa controladora? É o primeiro da lista, I/O 0. Como é que eu sei que foi o I/O 0? Tá aqui. Ah, mas por que essas portas aqui? Calma. Mas é o I/O 0. Perfeito. Temos mais alguma controladora? Temos sim. Temos mais 3. Estão vendo? Ó? 1, 2, 3 controladoras. Ah, entendi. Mas como são novas controladoras, elas vão ter endereços? Claro. Essa daqui vai ter o endereço I/O 1. Essa daqui, I/O 2. Essa daqui, I/O 3. Ah, entendi. Então, para cada controladora, tem que ter um I/O associado? Claro, porque vai vir um sinal lá do decodificador de endereços, seja para o I/O 3, seja para o I/O 2, seja para o I/O 1 ou para o I/O 0, que vai, né, endereçar a controladora no momento. Tá, professor. E por que tem um sinal de write aqui? É porque essa controladora, você vai escrever nela. Por isso tem um write. Ah, certo. E as outras? As outras têm read. Read. Ó, I/O 3 é um read. I/O 2 é um read. Né? E I/O 1 também um read. Tá, mas eu não entendi agora. Por que tem read nas demais? Porque essa controladora aqui, ela tem como objetivo escrever, ó, algo. Escrever algo. Aonde? Em LEDs. Então, eu tenho que mandar um comando de escrita. Eu quero que ela escreva o que está aqui nessa saída. Já as demais são de leitura. Ou seja, você vai ter dados de fora, ó, isso aqui é de fora do processador, ó. Você vai ter teclas, um teclado, é como se fosse as entradas em 0 até em 3 da tua máquina mais. Nossas máquinas M++, ou a M++, ela tem as entradas. Então, a função dessa controladora, diferente dessa daqui, não é escrever, mas sim ler dados de fora e jogar para dentro. Então, aqui, aciona os LEDs, eu estou mandando um dado para os LEDs, ó. Tá vendo, ó? Tá vindo lá do barramento, tá vendo? Ó? Alguma coisa, depois eu vou explicar. Tá vindo algo do barramento que será escrito aqui fora, na presença de um clock. Algo, mas vem de onde? Vem lá do barramento do nosso circuito. Pois nós vamos explicar, ó, é uma linha nova que está aparecendo aqui, pessoal. Essas linhas aqui, ó, que a gente já explorou, ó, que basicamente é quase, aqui é só endereço, aqui é dados e endereço. Opa, o senhor falou dados? Sim, dados e endereço. Lembra que uma hora passa o endereço e uma hora passa um dado? Só que para passar um dado, esse endereço tem que ficar congelado aqui para liberar esse barramento? Liberar então para mandar o dado. Sim. Então esse dado, ó, esse é o barramento novo, ó. Está aparecendo aqui, ó. É um barramento exclusivamente para dados.
dados que vão até as controladoras, tá vendo? Ó? Esse barramento aqui, ó, se eu dar um -1, esse barramento aqui, ó, a gente chama de dados, está indo para todas as controladoras. Ó, tá indo para todo mundo, ó. Vamos lá, alguém perguntou alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Muito bem. Então, vamos lá. Então, deixa eu entender, professor. Então, vamos ver a parte mais prática, então. Então, vamos pegar um exemplo assim. Digamos que eu quisesse acender, olha só, eu quisesse acender um LED, apagar o outro, acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar. Eu teria que fazer algo assim com o software. Ó. Você teria que fazer algo assim, ó. Move AL, agora 10101010. B de binário. Darias um Alt no endereço 0. Tu mandaria escrever nesse endereço 0 o AL. Tá? Move AL. Essa é a combinação binária que eu quero jogar nos LEDs. Essa é a combinação binária que eu quero jogar nas controladoras. Na controladora, desculpa. De endereço 0. Eu quero escrever essa combinação na controladora de endereço 0. Que é essa aqui, ó. IO 0. Eu vou trabalhar um pouquinho com o Paint aqui e vou mostrar o que vai acontecer. Todo o procedimento do processador. Ó. Então, o que ele vai fazer quando você der um Alt? Né? Alt naquele endereço. Ó, ele vai jogar aqui. Olha o que a CPU vai fazer. Ela vai jogar aqui o endereço 0. Certo? Vai jogar 0. Ao mesmo tempo, alguns microsegundos depois, o pino de Ali aqui, né? O pino de Ali, ele vai dar um pulso. Ou seja, esse endereço 0000, ele vai ser congelado desse lado aqui. Tá? Opa, ele vai ser congelado aqui. Imediatamente, né, o MIO já vai a 0. O MIO já vai a 0. Então, aqui nós vamos ter 0. Nesse primeiro pino de enable, você vai ter 0. E aqui, como o endereço 0000 vai garantir que A13, A14 e A15 tenham 0, 0, 0 dá 0, 0 ou 0 ou 0 dá 0, negado dá 1, negado de novo, você vai ter 0 aqui. Ele vai decodificar esse endereço. Ele vai decodificar esse endereço, que é o endereço 0000. Decodificando, ele vai habilitar esse cara abaixo. Ele vai jogar 0 nesse cara aí. Esse nosso amigo aqui. Vai jogar em 0. Ou seja, esse dispositivo, como esse IO 0 é esse mesmo pino aqui, ó, aqui você vai ter 0. Ok? Muito bem. Calma agora. Então, já sabemos que essa é a controladora, né, que foi escolhida. Ela que foi escolhida, né, para atuar nesse momento. Tá? Para atuar nesse momento. Então, o que vai acontecer? Esse cara está em 0, porque foi a decodificação. E aí, olha o que vai acontecer.
Agora é a parte nova que vocês não conhecem. Lembra que o barramento de endereço foi congelado aqui? O endereço foi congelado aqui? Pois bem, agora esse barramento aqui, ele está livre, né? Qualquer informação que o processador mandar novamente para esse barramento não vai sobrepor o endereço 000, porque ele está congelado aqui. Então, o que faz o processador? O processador volta a utilizar o barramento não mais para mandar o endereço, mas sim para mandar esse dado aqui, ó. Escreva no endereço 0 esse dado. Então, ele vai jogar essa combinação binária no barramento. Aqui, ó. Essa linha aqui. É uma linha comum. Vamos botar aqui, ó. Ele vai jogar, vai sair aqui desse ponto. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ele vai jogar essa combinação no barramento. Tá? Veja, o endereço está congelado já. Aqui. Já está decodificado o circuito. Então, esse 1, 0, 1, 0, 0, ele vai fazer o caminho dele, ó. Está indo para cá, está indo para cá, né? Ele também vai para cá. Está indo para cá, mas o processador ignora. Para que eu vou querer congelar um dado? Eu só quero congelar endereço. Vem para ele, mas ele ignora. O sinal de Ali, nesse momento que está trafegando o dado, ele não existe. Então, ele não vai congelar um dado. Então, ó, esse dado vem, ó, está fazendo o caminho dele. Tá vendo? Ó? Que é o, repetindo, é o teu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Está chegando para todo mundo. Ó. E está chegando nesse ponto aqui que eu quero. Ó. Aqui nesse ponto, ó, representado por AD0 até AD7, aqui vai chegar o teu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? Muito bem. Uma vez que no barramento de dados, agora está como barramento de dados, está disponível o dado desejado que você quer mandar para uma controladora, o que o processador vai fazer agora? O processador vai dizer assim, controladora, eu já tenho no barramento de dados, controladora selecionada, eu já tenho no barramento de dados o valor 010101. Tá, e daí? Escreva. Então, o que vai fazer o processador? Ele vai dar um sinal de escrita. Ele vai dar um write. Vai dar um write. Vai dar um write aqui, ó. E olha a lógica. 0 ou 0, olha a lógica. 0 ou 0 dá 0 no NOR, que é uma porta NOR. 0 ou 0 dá 0. Negado dá 1. Ele dá um pulso aqui, ó. Aqui você vai ter um sinal alto, aqui, ó. Um sinal alto aqui. Que depois vai abaixo. Tá? Vai alto e baixo, ou seja, você vai ter um clock aqui. Tendo um clock aqui, ele vai pegar essa informação que está no barramento e congelar aqui fora. E aqui fora nós teremos 01010101. Ou seja, nós teremos apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso nos LEDs. Esse é o procedimento, tudo que ocorre durante uma escrita. Aparece o endereço, é congelado, é selecionado o periférico mediante o endereço, selecionado o periférico, é jogado no barramento o dado para aquele periférico e, finalmente, por último, a ordem final para que aquele periférico selecionado processe aquele dado que estiver no barramento. E essa controladora é nada mais, nada menos do que um flip-flop tipo D.
tudo que ela receber, ela joga para fora, no seu devido momento. Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo aí? Vamos rodar, então. Então, para que vocês possam rodar, existe essa aba aqui chamada Source Code. Tá? Então, aqui, nessa aba Source Code, aqui eu já digo para vocês quais são os endereços de I/O já prontinhos, mapeados. Isso aqui que equivale a algumas linguagens de programação como const. Tá? Isso aqui significa o seguinte, significa o quê? Que este I/O 0, toda vez que você referenciar no teu programa, é esse endereço. I/O 10 é esse endereço. I/O 3 é esse endereço, que a gente já viu. Mas vamos ao código. Vamos lá. Desçam o cursor. Vamos... Aqui tem uns lixos que eu vou tirar. Ó. Vou pedir que vocês apaguem esse código. Na verdade, eu vou até passar para vocês como é que eu quero que o código esteja, tá? Eu vou dar um Ctrl C e eu vou jogar pelo Don't.pad. Don't.pad 8086. Deixa eu só dar mais uma arrumada aqui. Tem coisas que não... Deixa eu dar uma limpada no código. A gente tem que começar com o código zerado aqui. Deixa eu ver. Novamente no Don't.pad. Pronto. Capturem esse código do Don't.pad e joguem para dentro do Proteus, tá? Exatamente como está aí. Vamos lá. Vou revelar alguns segredinhos para vocês aí. Então, para quem não sabe, né? Hardware, software. Hardware, software. Então, tudo que você codificar aqui dentro, né? Na hora que você mandar executar, vai ser colocado dentro desse processador e ele vai processar. Então, vamos fazer o primeiro software. Comece a codificar a partir destas linhas aqui, pessoal. Pula essas. Não se preocupe o que é isso aqui, tá? Não se preocupe o que ele faz, mas a gente chama de inicialização de segmentos. É aqui que importa, aqui que é o nosso código. Vamos mandar piscar os LEDs para vocês. Ó. Move para L, da direita para a esquerda, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Em binário. Tem que colocar a letra B no final, senão ele não vai saber que esse número está em binário. Senão ele vai pensar que é decimal. E aí vai dar erro de compilação. Porque vai dar estouro. Atenção. O senhor falou assim, né? Alt. Escreva na controladora de endereço 0, né? AL. Né? Ok. Compilou. Para compilar, ó, você vem em Build ou pressiona F7. F7, ele vai chamar o compilador e ele tem que dar essa mensagem aqui, ó, que a compilação foi um sucesso. Ok? Então, esse programa, ele é para escrever 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mas, professor, como é que eu termino um programa? Lembram que vocês terminavam o programa assim? Agora vocês vão terminar assim, ó. Olha que legal. Jump cifrão. Essa instrução, o que ela faz? Ela salta para a própria instrução, o endereço da própria instrução, que é o jump.
Ok? Então, compilem. E o que ele deve fazer? Ele deve mandar para a controladora de endereço 0000 essa combinação binária. Para rodar, agora eu vou dar dica para vocês, ó, pessoal. Para rodar um programa, tá, aqui vocês aprenderam a compilar. Para rodar, você dê um play. Mas antes de dar um play, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Cliquem 2 vezes aqui no hardware, ó, 2 vezes na aba hardware, que daí ele vai te mostrar o hardware aqui no lado. Aqui está o teu software. Pois não. O meu deu erro quando eu botei para compilar. Mostra aí para nós. Compartilha aí. Desse aqui, ó. Apareceu o universo aí. Opa, o que vocês estão vendo o quê? Agora ainda não apareceu a tua tela. Compartilhei a tela errada. Agora foi? Vamos lá, vamos aguardar. Olha só. Bom ter dado esse erro. Deu com vocês também, né? Vocês vão ter que instalar o MASM, que é o compilador que ele chama. Então vamos fazer isso. Posso ir na tua máquina? Pode. Como é que eu faço para tu me habilitar o acesso aí? Solicitar controle. Ó. Legal. Tá? Permitir. Olha lá, pessoal. É que é o seguinte, ele chama um compilador. Então nós temos que instalar esse compilador, que é o compilador MASM32. Deixa eu me lembrar se é aqui, ó. System Compiler, acho que deve ser aqui. Ou System Setting, já vou descobrir. Opa! System, deixa eu descobrir se é aqui. Compiler Configuration. E aí vocês vão em MASM aqui, ó. System, Compile Configuration e procurem por MASM. Aqui, ó. Tem que aparecer aqui na lista. Mais pro final, deixa eu ver. Não, é esse daqui. MASM 8086. Aqui. MASM 32, pessoal. Ó, de novo. System, Compilers, MASM 32, Download. Você quer? Tá, ok. Vamos aguardar. Tem isso aqui apareceu, ó. Isso. Pode mandar. É verdade que é a primeira vez que vocês estão rodando Proteus, daí ele avisa, tá? Ok. Acho que ele já... Ó, tem que aparecer lá que está instalado, ó. Então, ok. Agora, Build Project. Ok? Então, vamos lá. System, Compiler Configuration. Daí aqui você vai no MASM, que agora aqui, e dá Download. Ele vai permitir pedir permissão para instalar, tu instala, daí ele vai guardar o compilador. Então, ok. E daí eu disse o seguinte, ó. Clique 2 vezes no hardware. Ó, vai aparecer aqui o hardware no lado do software. Aí você já pode mandar rodar a aplicação. Tu chegou a alterar o programa? Eu? Sim. Tá. Eu peguei do Launchpad, né? Sim. Mas tá faltando o jump aqui, ó. Senão vai dar pau. Isso aqui significa pula para a própria instrução. Endereço da própria instrução. Então, dá um play. Tá rodando e olhe para os LEDs aqui, ó. Se eu der olha lá para os LEDs. Opa, tá com problema aqui no teu. Ó. E o meu também teria que dar problema. Um LED não acendeu aqui. Deixa eu ver no meu. Mas pode descompartilhar. Eu já vou compartilhar o meu aqui.
Então, eu estou conseguindo professor. ouvir. Pois não. Esse compilador que a gente fez o download é o compilador Assembly? É, Legal. daí é o da Microsoft, inclusive. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu descobrir por que no teu caso só acendeu um LED. Deixa eu ver. 101010. Deixa eu rodar aqui a aplicação. Então, uma vez que vocês têm o programa aqui, é só dar um play. E aí, é só olhar para os LEDs. Que não está compartilhando, pelo menos no meu. Ah, não deu? Peraí. Ah, desculpa. Então, eu vou repetir. Então, eu vou dar um... Ó, aqui está o... Como é que eu separo hardware de software? É só clicar na aba, né? Daí eles aglutinam ou não, né? Ó, aqui, eu acho. É que agora eu estou rodando, né? Outros jogam em cima do outro, ó. Tá vendo, ó? Agora, para separar, é só clicar. Assim junta, assim separa. Clicando na aba, né? Então, se eu der mandar rodar a aplicação, olha o que aconteceu. 10101010. Eu vou mudar a combinação aqui binária, para vocês entenderem. Ó, coloquei 101111010. Opa, vou fazer diferente, para vocês entenderem melhor. 111, depois 000. Tá? Agora, olha só para os LEDs. Ó. 1111010. Exatamente o que eu estou colocando aqui, ó. Só vou acender o LED mais à direita, tá? Roda. LED mais à direita. Ok? Então, dessa forma, a gente está escrevendo naquela controladora, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês em nível de sinais, tá? Pra vocês ficarem... A gente não vai explorar ainda as entradas, tá? Porque o processo de entrada exige mais tempo, tá? Mas eu vou falar sobre alguns sinais de escrita e leitura, tá? Para vocês fixarem conteúdo. Então, o programinha, eu vou alterar ele. Só para confirmar. Conseguiram, então, instalar o compilador e acender e apagar aqueles LEDs? Levante a mão. Sim, deu certo. Ok. Os demais? Só levantar a mão. Se conseguiu rodar. Instalar o MASM. O Wagner sempre está com a mão levantada lá. Sempre está... O Wagner Augusto está levantando a mão. Ok, a maioria. Perfeito, Paulo. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O objetivo é demonstrar para vocês, né, os sinais de controle. Então, vamos mandar escrever aquele valor inicial. O Matheus também. O Wagner também está rindo. Está gritando, rindo e gritando, né? Vamos lá. Eu vou botar em loop aqui, ó. Jump escrevendo. Essa aqui é só para a gente ficar gerando vários writes. Tá? Só para provar para vocês que o pino de write, né, deve estar atuando. Tá? Jump escrevendo. Então, eu vou mandar rodar. Antes de mandar rodar, eu vou lá e pegar o osciloscópio. Olha só. O osciloscópio está aqui, ó. Instruments. Instruments. Daí você coloca o osciloscópio. O osciloscópio, ele é capaz de pegar os sinais, né? Os sinais 0 e 1 enviados pelo processador. Então, eu tenho 4 canais e eu vou colocar o osciloscópio no pino de escrita. E como eu estou escrevendo muitas vezes nessa controladora, se eu der um play, né? Olha só que legal. Eu estou pegando os sinais de escrita, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó.
sei se vocês conseguem me ver. Ver a imagem. Eu estou fazendo escrita aqui, ó. Várias escritas, né? Ó, várias escritas. Deixa eu ver mais ou menos. Deixa eu só mais ou menos alinhar aqui. Um quadradinho, dois, três. A cada 3 quadradinhos, eu estou fazendo uma escrita. Eu tenho até como fazer um cálculo. Eu posso até dizer quantas vezes eu estou escrevendo, tá? Pela quantidade de quadradinhos. Cada quadradinho é igual a 2 microsegundos. Então, dá 6 micro. A cada 6 microsegundos, eu estou fazendo uma escrita. Transformando isso em frequência, olha que legal. É só tu pegares 1 dividir por 0, opa. Dá 1 dividido por 0,00006. Ih, peraí, 0,6. Eu estou fazendo 166 mil escritas por segundo. Tá rapidinho. Já é rápido esse simulador. 166 mil escritas. Mas não importa isso aí. Mas tá lá. Olha só, que legal. O sinal de escrita está aparecendo. Tá, professor, e o sinal de decodificação? Será que vai aparecer? Nesse momento, eu acho que não vai aparecer, porque a gente só está escrevendo sempre num periférico só. Eu acho que a gente não vai ver esse sinal oscilando, tá? Ó, é que só estamos escrevendo em um único periférico, então sempre vai estar habilitado, ó, em 0. Alguém fez uma pergunta? É bom. O simuladorzinho é bom. Muito bem. Mas, professor, já que não dá de ver esse cara aqui, porque você só está selecionando uma controladora, que tal a gente ver se o Ali, que congela o endereço, está funcionando? Vamos lá. Vamos pegar aqui o sinal do Ali. Cadê o Ali? Piada. Vamos lá. E vamos ver se o Ali também está oscilando. Ó, tá vendo o Ali aqui? Se vocês analisarem, isso é avançado, tá? O azul é o sinal do Ali. Se eu pegar o sinal do canal B e jogar para cima, ó, olha só. Se eu jogar aqui para cima, o sinal do Ali, ele sempre ocorre, né? Olha só, vou dar um zoom. O sinal do Ali ocorre depois do sinal de escrita. Porque o sinal do Ali é o sinal de congelamento do endereço, que daí vai ser decodificado, daí finalmente você vai fazer uma escrita. Tá? Tem sinal de read? Não. Em nenhum momento eu faço leitura. Mas vamos perguntar. Read. No terceiro canal. Não tem. Não tem leitura, só escrita na controladora. MIO. Vamos tentar ver o MIO? Olha, professor. É uma boa pergunta. Vamos botar no canal canal D do osciloscópio. O MIO. Deixa eu ver uma coisa. Nunca testei. Vamos ver o que ele vai dizer se tem sinal. Não. É que a gente está escrevendo muito em controladora, não em memória. Eu posso até fazer uma brincadeira para ver se o MIO ele muda de sinal aqui. Deixa eu só aqui. Eu vou tentar fazer uma escrita em memória também, tá, pessoal? Só para o teste. Aqui, ó. Aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês um dia. Move no endereço 00 da memória RAM.
Move a L para lá. Estou curioso lá do M/IO, se ele fica chaveando. Não, acho que o pessoal não deu muita atenção para isso aqui. E sempre está abaixo aqui. Sempre dizendo que é I/O. Mas não tem problema. Não é grave. Enfim. Vamos fazer o seguinte agora, professor. Vamos fazer os LEDs ficarem alternando entre 0 e 1. Então, vamos alterar o código aqui, ó. Quero ficar alternando entre 0 e 1. Só que vocês vão ter um pouco de dificuldade de enxergar, porque é muito rápido. Por isso que vai vir a execução passo a passo. Ó. Então, escrevemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, e agora vamos escrever o contrário. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Deixa eu passar o código lá para o Notepad, para vocês. Então, vamos rodar o programa. Ele vai ficar escrevendo dois dados diferentes na mesma controladora, tá? Em momentos diferentes, claro, né? Olha lá, se eu mandar rodar, vocês não vão enxergar nada. Puxa vida, professor. Eu sei que está piscando, sim, porque tu está invertendo os sinais, tá? Está invertendo os sinais 0, 1, 0, 1. Tá, e como é que eu faço para poder enxergar isso? Vamos à resposta. Em vez de você clicar no botão de play, você tem a opção que é o seguinte, apertar esse botão aqui, ó, de simulação. Ao apertar, vai te abrir um software, né? Vai te abrir o software com a opção de executar passo a passo, ok? Mas, professor, cadê o hardware? Eu não estou vendo o hardware aqui. Fácil. Tá vendo aqui o hardware? Ó, se você for na aba Schematic, tu vê o hardware. Tu clica 2 vezes, ó, ele é jogado para a direita, tá vendo? Deixa sempre separado os dois. Aqui dá um zoom, não esqueça de dar um zoom lá onde estão os LEDs, né? Onde estão os LEDs. E agora você volta aqui para o software e manda rodar passo a passo. Aqui, ó. Em vez de play, se você der um play, vai ficar muito rápido, ó. Então você clica aqui, ó, rodar passo a passo. E aí é só clicar nessa botinha aqui, ó. Tá vendo? Ou clicar nesse botão aqui. E ir clicando, ó. Tá vendo? Ou na botinha aqui, ó, passo a passo. Olha só. Olhe para o código e olhe o que acontece com os LEDs. Olhe para o código e olhe para os LEDs. Está fazendo o solicitado, ó. Alternar os LEDs, ó. O LED que estava apagado acende, o que estava aceso apaga. E aí tem um monte de outros recursos, né? Breakpoints, enfim. Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai se familiarizando, tá? Temos ainda 7 minutos. Acho que eu só vou falar rapidamente. Prof, Fale! como o rótulo ali do escrevendo fica em loop? Como ele fica? É o seguinte. Isso aqui pode ser qualquer nome, né? Mandando dados, certo? E daí você só repete esse rótulo. E aqui tem um jump, ó. Jump mandando Eu não dados. tinha visto esse jump, eu só tinha visto o jump cifrão. Ah, tá. Mas eu mandei ele aqui, né?
Eu mandei a última versão já aqui no Notepad aqui. Uhum. Joia, qualquer coisa é só chamar. Prof. Nada, só chamar. Então, rapidamente, né? Pois a gente vai fazer muito exercício. O importante é que vocês conheceram um pouco do hardware. Deixa eu só voltar a falar um pouquinho do como é que seria uma leitura, né? Então, vocês viram que na controladora de I/O 0, né, tem a função de memorizar. É um LET. Que é um LET. E como é que seria, professor, a controladora de I/O 1? Então, a controladora de I/O 1 é fácil de encontrá-la, tá? Ela tem que ter o rótulo I/O 1. Então, tá aqui, ó. Só que, professor, tem uma coisa estranha? Sim. O senhor ligou essas 8 chaves aqui, certo? Liguei. Muito bem. Elas estão chegando em um flip-flop tipo D? Sim. Ela está chegando também em um flip-flop tipo D. Ok. E o que vai fazer? Como é que vai funcionar essa lógica? Bem, lembre-se que na controladora de saída, o dado vinha do barramento, lembra? Ó, dado vinha do barramento e ia para os LEDs. Concordo? Agora vai ser o contrário. O que vai acontecer? O dado vai vir de fora e vai cair no barramento. Repetindo, para escrever nos LEDs, o dado vem do barramento e vai para fora. Agora é o contrário. O dado vem de fora e cai no barramento. É a lógica contrária. Então, como é que vai funcionar a lógica? Aqui você vai colocar, como é que eu leio uma controladora? Eu quero ler o estado dessas chaves aqui, ó. Olha como é simples. Você coloca uma combinação binária qualquer, e daí, quando o processador quiser conversar com essa controladora, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o endereço 200. Então, como é que eu faço para ler essa controladora? O conteúdo dela. Vamos ver na prática aqui. Como é que eu faço para ler o conteúdo da controladora? Vamos lá. Depois eu altero lá no Notepad. Vai ser o contrário. Ó. Move. Ok? Move. Desculpa. In. Leia e joga em AL o que está na controladora 0200. Dica. A controladora 0200 é o I/O 1. Então, I/O 1. Então, essa instrução vai solicitar a leitura da controladora de endereço, né, I/O 1. Que é essa daqui. Vai solicitar uma leitura. Então, o que vai acontecer com essa instrução aqui? Né? Ela vai... Olha só todo o procedimento. Temos ainda... vou ter que deixar para a próxima aula, que vai consumir mais do que os 2 minutos e vocês já estão cansados. Então, na próxima aula, eu vou explicar como é que a gente vai ler o dado da controladora e jogar para dentro do processador e assim a gente poder tratar esta informação. Mas ele vai pegar, ler, vai vir um sinal de leitura para essa controladora, vai vir um sinal de clock aqui, que vai pegar essa informação e jogar para dentro do barramento. Só isso. Mas a gente vê com detalhes, porque a controladora de entrada é diferente da controladora de saída. Na de saída, usamos o 74273. E de entrada, nós usamos o 74373. Tem uma diferença crucial aqui. Tá? Se você colocar esse cara aqui, 273, como controladora de entrada, vai dar pau. Tem um segredinho aqui que eu tenho que revelar para vocês da eletrônica. Ok? Então, pessoal, obrigado pela paciência aí, participação. Fiquei feliz. E daí,
Na segunda-feira que vem a gente se encontra de novo e a gente faz exercício para vocês fixarem conteúdo aí, ok? A aula foi gravada, ficou em 2 partes, né? Por causa do intervalo. E aí vocês deem uma revisada aí, ok? Até semana que vem, boa semana. Tchau, pessoal. Um abraço, valeu!